Digo isso porque a injustiça, ela é um monstro e ela precisa se alimentar. Esse monstro da injustiça precisa se alimentar da injustiça dia após dia. Hoje ele está batendo na porta do Reginaldo Regis, mas amanhã ele poderá bater na nossa porta. E nós temos um compromisso de trazer a vossas excelências a interpretação, o nosso ponto de vista no que diz respeito à lei penal, à lei processual penal, para que se evite condenações com base em juízos fantasmagóricos, em juízos alucinatórios, porque o direito penal é mais do que isso, e maior do que a lei processual penal está as consciências de vossas excelências. Aqui, se o artigo 155 do Código de Processo Penal diz que o magistrado está vinculado à prova produzida no contraditório judicial, mas mais importante do que a lei processual penal, eu tenho a convicção profunda de que é o juízo, a consciência, a íntima convicção de vossas excelências. Está acima da lei. E digo isso porque esse julgamento aqui é um julgamento humano. É um julgamento em que se julga com a sensibilidade que é costumeira, com base sempre na dignidade da pessoa humana. Por mais que o magistrado ele queira absolver, se houver provas, ele tem que condenar, diferentemente de Vossa Excelência. Não é o caso trazido aos autos para apreciação. Ao contrário, nós temos a convicção de que o Regis, o Reginaldo, o Regis Pitbull, seja lá o que for que chame esse homem nessa noite, ele é inocente desse fato. Por quê? Porque a lógica humana é rainha das provas. Como bem disse o colega que me antecedera. Se nós observarmos e acreditarmos nessa história que se assemelha a uma novelinha, essa é a verdade, de acreditar que o Regis saiu lá do bairro dele, veio a pé, se embriagou e de repente matou a pessoa do Alex e saiu a pé. Pelo amor de Deus, é querer brincar com o esforço cognoscível de vossas excelências e empreendeu fuga a pé, bêbado. Aí de repente viram nesse homem aqui uma tatuagem, e eu vou dizer, e vou demonstrar aqui essa contradição, e digo a vossas excelências com toda sensibilidade, e amanhã nós vamos fazer um dos maiores julgamentos aqui que esse estado do Ceará já viu, que é o caso do Zé do Valério, que está sendo acusado de ter matado e estuprado aquela menina, e amanhã a defesa vai pedir a condenação. E digo a vossas excelências que o nosso compromisso aqui, acima de tudo, é com a justiça. Por quê? Porque é interessante, eu já participei como assistente de acusação em casos em que o Ministério Público queria a condenação, e de repente eu fui deambular com o membro do Ministério Público foi até em outro estado, e eu disse, é impossível pedir a condenação desse cidadão aqui, nesse caso concreto. Aí o membro do Ministério Público arregalou os olhos e disse, mas doutor, o senhor vem lá do estado do Ceará para pedir uma absolvição, nesse caso aqui, de um dos que estavam sendo acusados. Aí eu olhei para ele, profundamente nos olhos dele, disse, doutor, aqui dentro ainda tem uma alma, ainda tem uma consciência, e eu não posso jamais negociar meus princípios. E naquela ocasião pedi a absolvição como assistente de acusação, naquele caso concreto. E aqui, excelências, eu vou citar aqui que foi assim, realmente estava com muito tempo que eu não via uma acusação se estruturar aqui realmente em elementos extrajudiciais, com base em informações que não dizem respeito à prova do processo.
Eu estou aqui assustado. Eu confesso a Vossas Excelências. Nazinha, que viu um casal bebendo. Casal bebendo. Para empreender fuga a pé. Próximo à casa do desafeto. Pelo amor de Deus, realmente é demais. E eu vou dizer de onde foi que surgiu a história do Regis. A história que diz, comentário de Regis. É muito fácil justificar isso. Quem de nós nunca foi acusado? Rapaz, fulano de tal estava falando isso aqui de você, assim, assado. É ruim ou não é quando a gente ouve um comentário desse ao nosso respeito? Na vida pessoal. Que estão dizendo isso assim, assado de você. E eu pergunto, esses comentários, eles são justos? A maioria deles não. Ao contrário, procuram ferir a honra das pessoas. É o que acontece no dia a dia. De onde foi que surgiu o comentário? Folhas 18. Gostaria, inclusive, se fosse possível, colocasse aqui no telão, que eu quero apresentar a Vossas Excelências. Porque a prova, ela tem que ser muito bem demonstrada. Disseram que viram um homem com uma tatuagem nas costas. E aqui o promotor disse aqui, hoje perante Vossa Excelência, que eu esperava sinceramente que houvesse uma réplica aqui com pedido de reconsideração, porque o promotor pode fazer isso e pedir a absolução desse homem. Vejam bem, o homem era branco, alto, magro, cabelos cacheados e curtos, e usava óculos de grau e trajava uma blusa branca. Aí já viram até uma tatuagem aqui de um dragão nas costas desse homem. E me diga uma coisa, e aqui eu vou mostrar as falhas processuais antes de adentrar no meu pedido. Me diga uma coisa, um homem com a barriga desse tamanho aqui, quando foi preso, era magro da onde? Era branco, alto e magro. Olha aqui o tamanho da barriga desse homem aqui, bota aqui na folha 130, por gentileza. Folha 130. Só para a gente conferir a magreza dele, e eu vou voltar e dizer de onde foi que surgiu o comentário do que foi o Regis. Olha aqui a protuberância abdominal desse homem. Como é que o homem desse era magro? Oi? A ficha dele aqui, ó. No interrogatório ele falou que foi em 2006. Aí, Eu não sei, foi que ele disse que foi em 2006. Meses depois, 2 meses depois. 2 meses depois. Tá aqui. Olha aí, tem a data. 2 meses depois. Tem a data. 24 de 12 de 2006. 24 de fevereiro de 2006. De fato é 18 de setembro. 18 de setembro. 2, 3 meses. Não é 2, 3 meses. Então esse homem não era esses mag que estavam comentando aí. Então já tem uma informação. Então esse é o homem magro que foi preso aqui em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses depois, com a barriga desse tamanho aí. Afora isso, o que é que diz a pessoa da... Isso daqui agora, isso daqui é uma testemunha. Compromissada da forma da lei, que se ela mentisse, ela poderia ser presa, responder processo criminal, perder a primariedade dela, diferente das irmãs, que não tem um compromisso legal, se quer dizer a verdade, e se mentir, não responde nem por processo. Olha aqui. Que, deixa eu ver aqui, aqui na terceira linha, que, final da segunda linha, e trajava uma blusa branca, isso referente supostamente à pessoa do Regis. Aí já viram até tatuagem nas costas aqui, que foi dito aqui pelo promotor de justiça. Ele não estava nu não, minha gente, ele estava usando uma blusa branca. Aí disse, não, ele tem um dragão aqui nas costas, tatuado. Como é que se enxerga uma blusa, um rapaz de blusa? Aí já criaram a história aqui de uma tatuagem, que não tem nada a ver. E afora isso, vejam de onde partiram os comentários. É muito fácil justificar
um argumento acusatório com base numa prova diabólica. E eu vou dizer, não é a prova que vem aqui de um espírito maligno que se encarnou, não. Prova diabólica é aquela prova dificílima ou impossível de rebater. Quando alguém chega, olha, eu ouvi falar que fulano viu que você fez isso, aquilo, outro. Um testemunho de ouvir dizer. Prova diabólica no processo penal. Isso é vergastado. Isso é inadmissível. O ordenamento jurídico não aceita isso. De quem foi que partiu? Da tia de Alex. Da tia de Alex. Apesar da tia de Alex ter lhe falado que o homem tratava-se de Regis, partiu da tia do Alex, que nada viu, sequer foi chamada para testemunhar nos autos desse processo. Aí aqui, eu vou falar da ficha criminal, porque a sociedade já está amedrontada, essa é a verdade. Esses dias eu vim aqui, no meu carro, ia jantar nesse restaurante Raízes, de repente, no dia 29 do mês passado, estava vendo um arrastão aqui nessa avenida, perto do Coco Bambu, quando eu avistei 4 elementos, tudo armado. Quando eu dei aqui uma volta no meu carro, ainda perdi um carro, um pneu de um carro grande. Assustado, é verdade. Bateu um sentimento de indignação, bateu. Mas eu posso, de repente, chegar num juízo e atribuir a seja lá quem for a autoria de uma situação daquela, sem que eu tenha a certeza de que aquela pessoa praticou aquele delito. Estou amedrontado, até hoje estou. Não ando mais à noite aqui na cidade de Fortaleza no meu carro, ando de Uber. Amedrontado com a marginalidade, essa é a verdade. Mas, querer dizer aqui, e dizer, ele tem ficha criminal extensa, vamos aqui mirar o furor do Estado e dar oportunidade do magistrado, quando for da dosimetria da pena, submeter esse rapaz a uma pena de 12 para 30 anos, em um processo cheio de falhas, que não se tem uma prova cabal. É aquilo que se diz, disto misto in loco clavore. A prova, como diz São Tomé, ela tem que ser factível, ela tem que ser palpável, ela tem que ser concreta. Não se admite no direito processual penal, como disse juízo fantasmagórico. Abra aqui no Código de Processo Penal, dos 239. E aqui nós temos uma das mentes mais inteligentes do país hoje, em matéria de prova testemunhal no processo penal, Lara Teles. Isso daqui é um documento incrível. É o livro mais gostoso que eu já vi de ler sobre a matéria. Lara Teles, defensora pública aqui do estado do Ceará. Atuou sim várias vezes. Realmente é uma sumidade, muito intelectual. Olha o que é que ela diz na sua pesquisa científica. Olha o que é que a Lara diz. Parafraseando Caled Júnior, a adoção de premissas visa evitar que se possa prosperar condenações em juízos alucinatórios de evidências indevidas, assumidas com rastros do passado. Por isso, evita-se que o poder punitivo do Estado, quando se trata de direito probatório no âmbito penal, incida com base em juízo fantasmagórico de mera crença na evidência. Artigo 239 do Código de Processo Penal nos diz a respeito de evidência ou indício. Indício não é prova. Evidências, principalmente juízos fantasmagóricos, também não são provas no processo penal. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada. Nem indício é a acusação que pesa contra esse rapaz na noite desse dia. É a circunstância conhecida e provada. Quem é que diz isso? A tia do Alex. Quem é que sabe se eles tinham algum problema anterior? E todos dizem que o Alex, lamentavelmente, eu tenho pena de dizer isso. Eu tenho pena. Era um viciado em droga e praticava pequenos furtos. Será que ele só tinha de inimigo esse rapaz? Daí, felizmente, nós temos um bocado de zumbis a serviço do mal, que estão, inclusive, no auge do vício, rouba até o pai e a mãe para consumir a droga. Essa é a verdade. Infelizmente,
em quase 17 anos de uma perseguição criminal, não só tem o nome dele, só se aponta o nome dele, quando na verdade era viciado e praticava furtos. Lamentavelmente, eu tenho pena de dizer isso, porque foi um jovem que teve uma vida ceifada, que poderia ter uma família, que poderia ter um emprego digno, que poderia estudar, poderia ser um médico, um juiz, um promotor, um professor, um servidor público, qualquer que seja o cargo, porque tudo isso é digno, mas teve a sua vida ceifada por conta dessa situação. Então, o indício é a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Não é o caso dos autos. E eu não quero me delongar nos argumentos e relatar a Vossa Excelência, e li, inclusive está aqui, na dissertação da Lara, aquele exemplo do projeto Inocência americano, em que a testemunha afirmava com 100% de certeza que teria sido o que ela apontou inicialmente, que ele havia estuprado, e houve uma revisão criminal, e ela apontou ele uma segunda vez, mas felizmente veio um exame, uma prova técnica do DNA, e provou-se que realmente o segundo, que ela disse que não tinha relação com o fato, era o verdadeiro culpado. Então eu estou falando de uma situação real, em que houve um reconhecimento pessoal, que dirá de um reconhecimento fotográfico, produzido sem contraditório, e hoje completamente afastado pela jurisprudência do STJ, que não se admite mais reconhecimento com base em fotografia, para evitar esse tipo de situação. Ah, mas o Regis tem um estigma, como foi dito aqui. Eu vou dizer uma coisa, Regis ainda tem muitas batalhas para enfrentar perante o judiciário, inclusive o seu processo que foi pedido à impronúncia, que foi dito aqui, um outro homicídio, quando um promotor dá um parecer pela impronúncia, significa dizer que está absolvendo ele de todas as acusações. O dominus litis, o dono da ação penal. Mas, como eu disse, todo o processo, ele é uma dívida que o indivíduo assume com o Estado. Praticou o fato, ele tem que pagar aquela dívida com base naquele fato. E é isso. Se por acaso o Regis for absolvido hoje, ainda vai continuar preso na sua saga, até um dia ele conseguir alcançar o lapso temporal, tendo um bom comportamento para progredir de regime. E torço sinceramente que um dia ele possa lá estudar no presídio, porque lá tem acesso a estudo, a curso de capacitação, a disciplina, e ele possa sair ressocializado. Torço sinceramente, do fundo do coração. E é impossível a gente pensar isso? Não. Ao contrário, a gente tem que acreditar nas instituições. Apesar de que a gente vive um fenômeno em que as pessoas desacreditam muito das instituições, mas nós temos que acreditar, porque existem exemplos de muitas pessoas que saíram de lá. Hoje eu vou citar até um exemplo de uma pessoa que, inclusive, eu convidei até para o meu casamento. Ele praticou um homicídio quando na sua tenra idade, e de repente, quando ele saiu, fui advogado dele. E era um jovem muito sincero, pagou lá quase 10 anos de pena, saiu, hoje está fazendo o curso de Direito, e ainda olha assim, eu vou ser melhor advogado do que você. Eu disse, rapaz, vai ser a maior satisfação do mundo. E tem a coisa, vai ganhar mais dinheiro do que eu mesmo, porque na verdade a gente viu uma micharia assim, dá só para sobreviver. Mas ele sabe de execução penal mais do que eu, para você ter ideia. Conhece de tudo. Então é isso que a gente tem que ver, a gente tem que olhar as coisas com essa perspectiva de que ele vai cumprir os demais delitos e vai sair ressocializado. Mas desse daqui eu peço, eu suplico a Vossas Excelências que possam olhar com a sensibilidade costumeira, com a íntima convicção, que realmente é verdade, doutor Abdias, os jurados eles não se apegam ao 55,
é verdade. Mas eu tenho certeza que a íntima convicção, ela se sobrepõe, ela salta, ela é superior a uma norma jurídica. Eu tenho a mais absoluta certeza de que a íntima convicção de Vossas Excelências é justa, é certa. E afora tudo isso, eu gostaria de pedir, Vossas Excelências serão quesitados, como falei, no primeiro quesito, materialidade, alguém morreu, morreu. O Alex morreu e foi alvo de alguém. A defesa concorda no quesito materialidade. Votem sim. Agora, no que diz respeito à autoria, quando forem questionados, a defesa pede que votem não. Por qual motivo, doutor Talvani? Por todos os motivos, ora, expostos perante Vossas Excelências. Depoimentos não confirmados, todas as testemunhas, inclusive os depoentes, absolveram esse homem na fase judicial, pelas contradições, porque quem criou essa história todinha foi a tia do Alex. Não teve esses comentários não, comentário foi só justificativa para dar mais força. E fica quase que impossível quando é plantada num processo uma prova diabólica. Eu me preocupo demais com prova diabólica do processo penal. E afora isso, essa história da tatuagem, que não existiu, porque o que estava lá estava de blusa. Inclusive, chegaram até a dizer uma história da tatuagem nas costas. Não tem lógica. Não tem lógica a história de tatuagem nas costas. Que esse rapaz tem antecedentes criminais, ele tem. Lamentavelmente, e aqui eu vou, antes de concluir, dizer a Vossas Excelências que o contexto de vida que esse rapaz saiu, ele levou uma lição dura da vida. Dura. Se ao cidadão simples é difícil viver ganhando um salário mínimo, trabalhando, ralando, numa inflação louca dessa, pagando as contas com dificuldade, banco ligando todo dia, cartão de crédito atrasado, cheque que voltou. Essa é a realidade que muitas vezes ela nos acomete, é verdade. Porque tudo está muito difícil. 1 quilo de carne hoje é R$40. Então, está muito difícil. Aí você imagina um jovem que vive na seguinte situação. Imagina uma família na qual seu mantenedor não tem emprego, não possui casa própria, ou mesmo um endereço fixo, em que seus membros, quando adoecem, são abandonados à própria sorte pelo Estado. Os filhos não podem ser educados em escolas dignas, as crianças são desamparadas, usadas como ferramentas no ofício da mendicância. Enfim, enquanto houver tantas desigualdades sociais, a tendência será o crescimento da criminalidade aparente, ou seja, aquela criminalidade que cuida os noticiários, a criminalidade violenta e urbana, que faz com que seja derramado sangue quando das suas ações. Você imagine um jovem vivendo nessa circunstância. E aqui eu não preciso me responder não, eu pergunto a ele. Ser preso não é pior do que viver no estilo de vida desse, não? Obviamente, se ele pudesse responder aqui, que é um monólogo, porque a palavra está com a defesa, e eu sou o representante dele, eu sou a voz dele aqui perante Vossa Excelência. Se uma pessoa pobre que vive nessas condições já é difícil, você imagine quando vai preso, que tem a sua dignidade sepultada, sua reputação é sepultada, nunca mais ele vai ter que se mudar daqui para outro estado para ver se arruma um emprego. Essa é a realidade. Por quê? Porque é pregado nele uma pecha. E como bem disse o promotor, realmente fica o estigma. Eu concordo in toto com as palavras que o medo do Ministério Público disse. Fica, de fato, o estigma, o preconceito. Se ele utilizou, inclusive respondeu 1 ou 2 ou 3 processos de tráfico, eu só deixo aqui a reflexão. Reginaldo, se a vida de uma pessoa honesta é difícil, você imagina a pessoa que vai presa e que passa anos na cadeia para voltar
ao mercado de trabalho. Mas Vossa Excelência não tem nada a ver com isso. O que nós temos nessa noite que fazer hoje é um juízo justo. É só o que eu peço a Vossa Excelências nessa noite. Neste caso concreto aqui, o Reginaldo é inocente em relação às acusações que o Estado formula contra ele. E já concluo a minha peroração mais uma vez, dizendo: a verdade dói, a mentira mata e a dúvida tortura para todo sempre. Nós temos condições de aferir que foi ele? Não. Ao contrário, ele é inocente nessa situação. Meu muito obrigado.